Fala galera, beleza? Eu sou o Hans da Hanscar e hoje a gente vai passar todo o procedimento para a troca de correia dentada do Fiat Marea 2.0 20 válvulas. Um dos vídeos mais acessados no meu canal é referente ao ponto de correia dentada do Fiat Marea. A ideia aqui é trazer o conteúdo atualizado e trazer para vocês todos os segredos da troca da correia dentada do Fiat Marea para você mecânico conseguir trocar e desmistificar esse mito de ter que arrancar o motor para poder trocar a correia dentada. Esse motor ele tá parado já faz 3 anos, então a gente não tem muita ciência de como tá na parte interna. Se vocês repararem aqui, ele tem uma cor meia de ferrugem, a gente não sabe o que de fato aconteceu. Vamos fazer a manutenção na correia dentada e funcionar o carro e ver como que de fato tá a saúde desse motor. Mas vamos voltar para cá agora. A gente vai soltar o coxim do motor para conseguir tombar o motor. Aí sim partir para as correias de serviço e a parte da correia dentada. Aqui a gente já soltou todos os parafusos do quadro e a gente tem que soltar os parafusos do quadro porque aqui a gente vai tombar o motor, tá? E ele iria pegar bem aqui no quadro. Então a gente tomba justamente para a gente conseguir ter um acesso melhor lá em cima. Tombando aqui embaixo, ele vai fazer assim no motor lá em cima. Bom, até agora vocês acompanharam praticamente todo o processo para conseguir chegar na parte das correias e começar a mexer na correia dentada. Agora vocês viram que a gente removeu a capa da correia dentada. E uma coisa que é muito de costume, a gente começar a fazer manutenção e começar a encontrar muitos erros, tá? É chato tirar essa correia dentada, é chato fazer esse serviço, porém, quando a gente vai desmontar o carro, a gente sabe exatamente aonde o último mecânico que mexeu errou. Então vou mostrar para vocês aqui agora alguns detalhes que você, dono de Marea, pode saber se foi bem feito a manutenção no seu carro ou não. Uma das coisas que é muito comum por conta da falta de espaço para poder remover essa capa da correia dentada, ela originalmente ela tem como se fosse um guia aqui para você conseguir identificar o ponto morto superior, que é quando o primeiro cilindro está lá no topo. Não só com o relógio comparador, mas para adiantar o serviço. A polia tem esta marcação e a capa da correia dentada vem aqui. Então teria que ter uma marcação, um pino, literalmente, aqui na capa da correia dentada. Provavelmente foi feito apenas uma troca de correia dentada desse carro e não trocaram nem o tensor, nem o rolamento de apoio. Na hora que foi remover, ela acaba quebrando. Se não movimentar o motor, ela vai quebrar a capa da correia dentada. Então aqui a gente já tem o primeiro passo que o profissional que fez esta manutenção fez de uma forma inadequada. O segundo passo é o seguinte: todos os parafusos do cabeçote, onde seguram os comandos, eles são de cabeça de 10 milímetros. Quando você pega um carro na oficina ou algo do tipo, ou vai fazer uma manutenção e você vê que não está mais com os parafusos de 10 milímetros e sempre está esse de 13 milímetros, é porque a pessoa, quando foi colocar as ferramentas de fasagem, apertou demais e espanou a rosca do cabeçote, tá? Então isso aqui é muito comum, 90% das Mareas, quando encosta aqui na oficina, tem essa deficiência. Justamente por como que a gente sabe que foi feita uma manutenção inadequada? Porque este parafuso está de 13 e são literalmente os mancais que a gente tem que remover para poder colocar as ferramentas de fasagem. Agora vamos pegar a chave 13, né? Para poder soltar aqui, porque já não está correto. E agora a gente vai olhar o sincronismo do motor para saber se está ou não da forma correta também. Agora o que acontece? A gente vai achar o ponto morto superior do carro, tá? A gente vai girar até a hora que ele chegar no ponto morto superior e começar a voltar o relógio. Aqui, ó, se eu for um pouquinho mais para frente, já voltou o relógio. Então eu vou voltar aqui, ó, bem nesse pontinho aqui, ó, a gente sabe que está o ponto morto superior.
Para a gente se basear um pouco melhor, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar o zero para o ponto morto superior, tá? Pronto, aqui a gente sabe que está no ponto morto superior. Identificamos um outro problema agora no carro. Percebam que o comando, um câmbio do comando está bem pontudo. O outro câmbio do comando já está gasto. Então a gente está vendo aqui que tem água, alguma coisa caiu dentro desse motor e possivelmente foi ele que fez gastar o câmbio do comando. Então a gente vai trocar o comando agora, né? Mas enfim, vamos ver se está na posição. A Maré 2.0, ela tem duas potências, duas cavalarias. Muita gente não sabe que uma das coisas que muda é os comandos, tanto o comando de admissão quanto o comando de escape. E as ferramentas, elas são diferentes. Percebam que essa ferramenta, ela tem um pouco mais de material aqui na parte de cima e ela não encaixa perfeitamente no comando. Quando a gente coloca a outra ferramenta, ela já encaixa certinho. O que significa? Essa tem um pouco menos de material aqui, significa que é para um comando maior. Comando maior, obviamente, tem maior admissão de ar e maior escape de ar. Este motor é um 142 cavalos. Se no caso a gente tivesse colocado esta ferramenta e ele tivesse encaixado perfeitamente, após isso a gente testa com essa e tivesse ficado uma folga entre o comando e a ferramenta, a gente iria saber que a ferramenta correta é esta e o carro seria um 127 cavalos. Já aqui na parte do comando de escape, a gente tem uma dúvida aqui. Percebam que ficou uma fresta entre o comando e a ferramenta. Se eu colocar a ferramenta da 127 cavalos, ele casa perfeitamente, tá? Então a gente tem ou um comando gasto ou por algum motivo algum dos comandos foram trocados. Muito comum Maré chegar dentro da oficina e já tá nesse estado. Esse é um dos motivos que pegou a fama de bomba ou pegou a fama de que os mecânicos não querem mexer. Porque sempre aparece Maré assim, sempre com um defeito ali, um defeito aqui, e o correto é a gente resolver os defeitos. Então hoje, além da troca de correia dentada, vocês vão ver a troca de um comando e algumas coisas a mais. Esse motor, incrivelmente, por mais que tenha diferença nos comandos, ele está perfeitamente no ponto. A gente colocou relógio comparador, achamos o ponto morto superior do pistão e casou as ferramentas. Quando ele está fora do ponto, as ferramentas não casam. Elas ficam assim, para vocês terem uma ideia. Muito de costume a gente achar o ponto morto superior e as ferramentas não encaixarem. Isso significaria que está fora de ponto o motor, fora de ponto a própria correia dentada. Então agora vamos tirar os rolamentos tensores e apoio para poder avaliar, trocar o comando e fazer a montagem. Bom, agora chegou na parte mais complexa e complicada, que é a parte da montagem da correia dentada, tá? Existem diversas marcas no mercado que fabricam essa correia dentada, porém algumas delas têm alguns detalhes que são super importantes. Na correia dentada, ele tem essa marcaçãozinha aqui, ó, branca, de um lado e no outro também tem. Então sempre quando for colocar a correia dentada, respeitar o sentido da correia, né? Então se o motor ele gira sentido horário, a seta obviamente é sentido horário. Tá, Hans, mas para que serve esses risquinhos aqui? Uma das características do motor da Maré aqui é
um pouco diferente de alguns carros, além dela ter a polia que movimenta de um lado para o outro, é coincidir essas marcas no motor. Então na polia do virabrequim tem uma marca, tem um risco que a gente tem que coincidir lá embaixo, e aqui em cima também tem um risco na própria polia, que também vai coincidir com a outra marca. Para que isso serve? Conforme a polia ela movimenta para um lado para o outro, o pouco desse movimento pode ser que acabe o sensor de fase colhendo uma informação errada, que o sensor de fase ele é responsável pelo perfeito funcionamento do motor. Então a gente vai colocar essa correia dentada no lugar, coincidindo as marcações tanto lá embaixo quanto aqui em cima, e aí sim a gente vai fazer os próximos procedimentos. É muito importante, por mais que quando a gente desmontou, a gente colocou no ponto, às vezes uma movimentação, tira a correia dentada, coloca a correia dentada, é normal às vezes sair do ponto, porque o ponto é bem delicado. Então o correto antes de colocar a correia é a gente conferir o zero, tá? Achamos o PMS superior, movimentamos aqui até ele chegar no número zero, a gente sabe que aqui está o zero, tá? Do motor. Agora a gente vai colocar a correia dentada no lugar. Uma dica, sempre a parte da seta fica lá embaixo na parte da engrenagem do virabrequim. O correto, uma outra dica também, não só para o Maré, né, mas para todos os carros, é a gente sempre colocar o lado da correia o oposto do tensor. Então se o tensor é desse lado, você coloca as costas da correia oposto primeiro. Aqui tem uma engrenagem, tá, da polia do virabrequim, a engrenagem, tá vendo esse risquinho? É exatamente onde tem que coincidir a marcação da correia. Óbvio, lá embaixo é um pouco escuro, né, para poder mostrar, então pegamos uma para vocês verem na mão. A mesma marcação que tem lá embaixo, tem aqui em cima. O risco da correia tem que coincidir perfeitamente na marcação que tem na polia. Se você, mecânico, pegou uma Maré para poder trocar a correia dentada e viu que tem alguma marca de tinta fora a original, foi trocada a correia dentada sem as ferramentas adequadas. Você só consegue fazer o sincronismo perfeito quando você utiliza a correia com a marcação correta e coincidindo os pontos corretos com as ferramentas de fasagem no comando. Percebam que eu estou fazendo todo o procedimento da troca da correia dentada e por mais que as ferramentas tenham esses dois buracos para poder colocar o parafuso, eu não estou colocando o parafuso. Por quê? Porque o comando ele não pode sair do lugar. Esse parafuso teoricamente seria para uma segurança. O que acontece muito comum dos mecânicos? Colocam um parafuso original e aperta para o comando não sair do local. Vocês vão ver que eu vou fazer todo o procedimento sem colocar parafuso para não agredir a rosca do cabeçote, tá? Após a gente fazer a colocação da correia dentada, o próximo passo é tensionar a correia, sem apertar nem polia de escape, nem polia de admissão. Próximo passo, tensionar a correia. Se você está gostando desse tipo de conteúdo, já aproveita, já dá aquele joinha, aquele like que fortalece muito, já se inscreve aqui no canal, galera. Após você tensionar a correia dentada, é saudável você conferir o ponto novamente, tá? Por quê? Porque às vezes você tensionando, as polias elas acabam mexendo um pouquinho e a engrenagem não vira também. Então a gente vai conferir novamente aqui, ó. Às vezes ele sai um pouquinho do zero, tá? Então tem que prestar muita atenção aonde você deixou no relógio comparador para ter certeza de que ele não movimentou exatamente nada. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai um pouquinho para trás e um pouquinho para frente. Chegou no zero de novo, voltou, aí a gente vai até o ponto máximo aqui, ó. Pronto. Reparem que as polias elas mexeram e não mexeu o comando, tá? Por quê? Porque as polias estão frouxas. Agora sim, depois desse procedimento, a gente pode apertar as polias. Eu tenho o costume de apertar primeiro a polia de admissão, que é do lado esquerdo, e após isso apertar a polia do lado direito. Uma coisa que eu tenho de costume é nunca
pegar com uma mão e travar e puxar com a outra, porque você pode movimentar a polia. Se você movimentar a polia, o carro vai sair de fora de ponto. Eu seguro com uma mão e venho levemente encostando com a outra. A partir daí, se eu puxar aqui e segurar com essa mão, eu não tenho um apoio total. Então vou fazer só a força entre as duas ferramentas, tá? Para poder travar, ó. Eu vou fazer uma força entre as duas ferramentas para poder travar. Porque não corre o risco de eu movimentar a polia. Se eu fazer a força assim, eu posso movimentar a polia e eu não conseguir segurar com esse outro braço. Então eu tenho o costume de fazer isto aqui. A partir daí eu tenho certeza que está travada, aí eu venho aqui. Beleza, apertado. Agora o próximo passo é, vamos dar 2 voltas no motor e tem que casar perfeitamente as informações. O relógio comparador, se vocês forem reparar, ele tem 2 ponteiros no relógio comparador. Ele tem um maior e um menorzinho. O correto é você gravar em qual número tá o relógio menorzinho. Por que isso? Quando você movimentar o motor, até ele chegar nesse 0 aqui, ele vai dar X voltas que está marcado no relógio menorzinho. Então vamos gravar qual que é o número que está aqui, dar 2 voltas no motor e ver se vai coincidir as ferramentas desta forma, que é apenas encaixar ela sem precisar apertar parafuso nem nada. Galera, não precisa mais ficar pensando nas marcas, tá? É muito de costume as pessoas me perguntarem quando dá 2 voltas se as marcas vão coincidir. Não vão mais coincidir, tá? Então, se você colocou corretamente na primeira vez, vai coincidir a parte da informação da injeção. Após isso, ele não vai casar mais informações. Ó, vamos girar, você vê que ele tá bem no próximo de 0. Aí a gente vai girar aqui, ó, o reloginho ele tá voltando, tá vendo, ó? O relógio pequeno. Essa é a primeira volta, então o motor ele está escapando, né, o primeiro cilindro, ele não tá em matéria de compressão. É normal o relógio ele sair fora da posição quando você faz esse procedimento, tá? Ó, reparem que ele estava no 0 aqui embaixo e agora ele mudou um pouco. Eu vou só apenas movimentar ele aqui, porque como o pistão sobe e desce, ele pode descalibrar essa peça ou até mesmo aqui mexer, ó. Quando a gente mexe, ele já sai fora da posição. Então o que a gente faz aqui? A gente confere novamente, tá? Desceu, beleza. Vou voltar um pouco mais e vamos lá de novo. Casou no 0 novamente. Agora a gente vai fazer isso aqui. As ferramentas encaixaram perfeitamente. Esse é o procedimento correto. Confere a todo momento o ponto morto superior e tem que casar as ferramentas exatamente desta forma, sem apertar, sem usar chave, sem usar nada. Muito importante, que é um erro muito de costume de quem troca correia dentada desse carro. Não troca o sensor de fase. Galera, sensor de fase é um componente eletrônico. Para você trocar o sensor de fase, você tem que remover toda a correia dentada e as polias. Já que está trocando, custa baratinho, aproveita, investe o dinheiro, troca o sensor de fase para você como cliente ou até mesmo o mecânico, para não ter que ficar refazendo o trabalho e gerar um custo maior para o cliente. Bomba d'água também, vamos trocar bomba d'água sempre. Se o rolamento da correia dentada já está gasto, a gente já precisa trocar nessa manutenção, a bomba d'água também tem um rolamento. Muito de costume também a gente pegar carro que trocou correia dentada, trocou o rolamento e não trocou a bomba d'água. Agora, só para finalizar, a galera acha que a maré a turbo é mais complicada de mexer do que a maré aspirada. Não, muito pelo contrário. A maré aspirada, para a gente conseguir ter acesso a tudo isso, a gente tem que deslocar o motor. A maré a turbo não. A maré a turbo ela já tem o espaço para a gente conseguir fazer a troca da correia dentada. Cada motor
tem uma ferramenta diferente, a não ser o motor 2.4 e o turbo. A fasagem, quando você vai comprar, ela tem diferença, o código, mas eu já mostrei em um outro vídeo no meu canal que as ferramentas são exatamente iguais. Porém, a 1.8 para a 2.0 127 cavalos, para a 2.0 142 cavalos muda. E a 2.4 e a turbo é a mesma ferramenta. Reparem que cada ferramenta tem uma cor específica. Porém, o fabricante, cada hora, faz uma cor um pouco diferente, não entendemos exatamente o porquê, mas sempre você vai ter que conferir tanto pela cor quanto pela numeração e pelo código. Reparem que no rolamento, esse já é o rolamento velho, né? Então você já vê que ele já está saindo a graxa dele, mas o mais importante para vocês verem é referente ao posicionamento correto do rolamento tensor. Ele tem esta bolinha e tem esse pino. Então você tem que girar o motor e ele tem que coincidir a bolinha com o pino. Aqui significa que está na tensão correta. Antigamente a gente tinha aquela velha mania, né, de virar a correia dentada 90 graus para poder saber se está tensionada corretamente ou incorreta. Aqui é só coincidir a bolinha com o pininho. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agradecer o canal da peça, esse parceiro que voltou aqui para a oficina, voltou a gravar esse tipo de conteúdo. Se vocês gostaram, já se inscreve no canal, já dá aquele joinha e ó, comenta aqui embaixo uma sugestão de um próximo vídeo referente à maré, um próximo vídeo que a gente possa estar trazendo esse conteúdo diferenciado para vocês. E além de se inscrever aqui no canal da peça, já aproveita, se inscreve no canal da peça, ó, vai aqui na descrição, se inscreve no meu canal também, né? Então é isso aí, até a próxima, valeu!